Boa tarde, gente. Então, na nossa segunda aula da renda fixa, né, da análise da renda fixa, a gente vai falar um pouco sobre os títulos públicos e alguns pontos específicos que giram em torno a eles. Bom, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre a marcação a mercado em títulos públicos. Assim como na renda variável, existe também a marcação a mercado, né, a atualização diária do preço das ações. Na renda fixa também ocorre, tanto nos títulos públicos quanto nos privados, né, os emitidos pelos bancos, sendo uma atualização também diária, né, normalmente diária, do preço dos títulos públicos e privados, enfim, que varia em relação à expectativa de mercado dos juros, né, juros futuros. Ou seja, os investidores diariamente vão negociar os títulos públicos e privados da renda fixa e normalmente diariamente, né? No caso, esses preços podem variar. Nos títulos pós-fixados, os títulos são colhidos por um indexador externo. E dessa forma, a rentabilidade deles depende justamente do desempenho desse indexador e da taxa contratada no momento da compra do título, né? Na hora da gente investir. Eles têm o seu preço marcado, né? Seu preço atualizado diariamente, conforme a variação dessa taxa de juros, como eu tinha falado, que serve de referência para sua remuneração, sendo a Selic, DI, enfim. Logo, o valor desse título vai oscilar até chegar a data do vencimento desse título. Ou seja, é importante que a gente deixe esse título lá quando a gente investe, deixar até o final mesmo, para que a gente não perca nenhum dinheiro com a oscilação diária, né? E os títulos pré-fixados são marcados a mercado de maneira que os seus preços são determinados pela remuneração que eles pagam. E essa remuneração ela é influenciada justamente pela expectativa também do mercado de taxa de juros futuro, até a data de vencimento. Então, também vai variar até a sua data de vencimento do título. Logo, se a expectativa de taxa de juros pelos agentes econômicos, né, pelos investidores, aumenta, a remuneração do título vai subir e o seu preço vai cair. E, por outro lado, quando é esperado uma queda de juros, a remuneração do papel cai e o preço sobe. E, pela formulazinha que eu coloquei aí no slide, a gente percebe que o preço do mercado, né, o preço do título pré-fixado atual, ele pode ser visto como o seu preço futuro descontado pela remuneração do vencimento, ou seja, a gente pega o preço que a gente imagina lá no futuro e desconta na taxa de juros atual. Bem, e o que são os títulos públicos? Eles são investimentos de renda fixa que são emitidos pelo governo federal por meio do Tesouro Direto. Quem faz a compra desses títulos está basicamente emprestando dinheiro para o governo para que no futuro tenha o recebimento desse valor que foi investido acrescido de juros. Esse valor que é investido, o governo ele usa para financiar a dívida pública e os recursos que são utilizados aí para infraestrutura, saúde, educação e entre outros programas. Por ser o governo federal quem emite esses títulos, eles são considerados investimentos mais seguros do mercado financeiro, porque você só não vai ter esse dinheiro de volta caso o governo ele venha a falir, o que é uma situação aí muito extrema e que não acontece. E a rentabilidade desses títulos ela é muito mais atrativa do que a da poupança. Pode passar. Bom, existem 3 tipos de títulos públicos, que a maior diferença deles está na rentabilidade e no prazo de vencimento. O primeiro deles é o Tesouro Prefixado, que é um título em que a taxa de juros ela é definida no momento da compra, então o investidor ele já sabe o quanto que ele vai resgatar no momento do vencimento. É indicado para quem acha que a taxa que foi fixada ao título vai ser maior do que a taxa Selic. Também tem o Tesouro Prefixado, com juros semestrais, em que o rendimento eles são pagos a cada 6 meses. Mas se o investidor quiser vender ele antes do prazo de vencimento, tem um risco de perder dinheiro, porque ele sofre marcação a mercado. O segundo título é o Tesouro Selic, que é um título em que a rentabilidade está atrelada à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Então, se a Selic subir, os rendimentos eles vão aumentar, e se a Selic baixar, os rendimentos eles vão diminuir.
Ele é bom para quem quer fazer uma reserva de emergência, porque ele tem uma alta liquidez e uma baixa volatilidade. Então, o governo ele assegura a compra do título caso você queira vender ele antes do vencimento. E o terceiro e último é o Tesouro IPCA, que é um título que a rentabilidade está atrelada ao IPCA, que é a taxa oficial de inflação do Brasil. Ele é vantajoso porque é um rendimento que vai estar sempre acima da inflação. Então, ele é bom para quem quer formar uma aposentadoria, porque esse título ele é de longo prazo e por estar assim atrelado à inflação, ao longo dos anos o dinheiro que foi investido ele não vai ter uma perca do poder de compra. Também tem o Tesouro IPCA com juros semestrais, em que os rendimentos eles são pagos a cada 6 meses, e esse é mais para quem quer fazer um complemento da sua renda. Mas se o investidor quiser vender ele antes do prazo de vencimento, também tem um risco de perder dinheiro, porque esse título ele também sofre marcação a mercado. Resumindo a rentabilidade dos títulos públicos, o Tesouro Prefixado ele tem a rentabilidade previsível, porque o investidor ele já sabe no momento da compra o quanto que ele vai receber no prazo de vencimento, porém tem a possibilidade, né, da inflação ela ser mais alta do que os juros que foi definido. E o Tesouro Selic e IPCA ele tem a rentabilidade imprevisível porque o rendimento vai depender totalmente do desempenho dessas duas taxas. Porém, a possibilidade de ter uma perca para a inflação ela vai ser bem menor. Bom, tem uma taxa que a gente pode citar sobre os títulos públicos. É uma taxa semestral para investir nesses títulos, que a gente paga a B3 pelo serviço de guarda, enfim, de custódia e a movimentação, a atualização das informações dos saldos no site da B3, né, no serviço que a B3 oferece. O custo dessa taxa de custódia é de 0,25% sobre o valor total dos títulos. Mas, assim, a gente tem que observar em qual corretora a gente vai contratar os nossos serviços, né, que a gente quer fazer. Então, tem algumas corretoras que vão cobrar essa taxa, tem outras que não, então a gente tem que ficar atento a qual corretora a gente vai contratar em relação a essa taxa aí, para a gente pagar ou não ela. Agora, falando um pouco sobre a tributação, os investimentos de títulos públicos possuem a tributação tanto por meio do imposto de renda e também o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Agora eu vou falar primeiro sobre o imposto de renda e como ele é tributado. Ele é tributado de forma regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar seu investimento, menor vai ser o imposto que vai ser pago. Ou seja, se você deixar o seu investimento até 6 meses, a alíquota de imposto será de 22,5%. Se deixar de 6 meses a 1 ano, será de 20%. De 1 ano até 2 anos, será 17,5%. E acima de 2 anos, vai ser 15% assim direto. Como eu já falei, como ela incide sobre o total de rendimentos, então quanto maior vai ser o prazo da sua aplicação, do seu investimento, menor vai ser o imposto que você vai pagar, no caso, o imposto de renda. Mas agora falando sobre o imposto sobre operações financeiras, que é conhecido como IOF, ele é cobrado apenas para nas aplicações que forem resgatadas antes dos 30 dias. Aí também ela também é feita de forma regressiva, ou seja, se você deixar apenas seu investimento em apenas um dia, você vai pagar um imposto de 96%. Mas se você deixar 5 dias, já vai ser 83%. Aí se você deixar chegar até 30 dias, você não vai pagar nenhum imposto sobre operações financeiras, vai ser apenas o imposto de renda. Ou seja, é sempre melhor deixar o tempo certinho da sua aplicação. Agora, falando um pouco sobre os riscos, que não tem muitos, eles são considerados muito baixos nos títulos públicos, ele também tem baixo risco de crédito. E um dos únicos possíveis riscos é se o governo não honrar com seus compromissos, ou seja, não devolver o dinheiro aos investidores. Porque como os investidores emprestam dinheiro para o governo, a única coisa que pode acontecer de risco é se o governo não devolver esse dinheiro, ou seja, não honrar com as suas dívidas. E também tem um outro possível risco, seria a venda dos títulos antes do prazo de vencimento. Com isso, o investidor vai receber apenas a quantia que o mercado estiver pagando naquela data. E de acordo com as oscilações da taxa e os juros, e alguns indexadores também interferem nesse seu pagamento que vai receber, se retirar o investimento antes do prazo de vencimento. Pode passar.
E algumas notícias e atualidades referentes aos títulos públicos dos meses de fevereiro e março foi que, como ele é um dos impactos da pandemia que aconteceu, foi os títulos públicos com vencimentos mais longos, de mais longo prazo, tiveram uma rentabilidade bem negativa no mês de fevereiro, e sendo que em janeiro também já tinha ocorrido isso, e infelizmente também se continuou no mês de março. Pode passar. E uma outra notícia seria também que a maior parte dos títulos públicos negociados no mercado não tiveram bom desempenho. Apenas o título Selic, o título do Tesouro Selic, quer dizer, e o que são indexados ao GPM, mas que não são emitidos pelo Tesouro, desempenharam um pouco melhor. E todos os títulos do IPCA+, e os prefixados tiveram um mau desempenho. E tudo isso também como é uma consequência da pandemia do Covid-19. Bom, gente, obrigada pela atenção e até a próxima aula.